Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Liviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho sobre outro tipo de padrão de pensamento ansioso que eu trabalho bastante com os meus pacientes na clínica, que é a árvore de ramificações, como eu gosto de chamar. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa árvore de ramificações, como funciona, como é que os meus pacientes relatam isso e o que eu ajudo eles e como que eu trabalho eles isso na terapia. Nas sessões, muitos pacientes chegam na terapia me relatando que se sentem desgastados psicologicamente, cognitivamente, mentalmente, porque pensam em excesso em muitas coisas que podem acontecer. Então é um paciente que chega e fala: Lívia, eu começo a pensar nas possibilidades e eu não paro, a minha cabeça pensa, esmiuça todas as possibilidades e isso me desgasta, me cansa, me faz sentir exausto. Então, quando eles me relatam esse tipo de coisa, eu começo a trazer para eles, o quanto que isso é uma árvore, praticamente. Por quê? Porque eles começam a criar uma árvore de ramificação na cabeça deles, pensando todas as possibilidades que podem acontecer de cada uma dessas ramificações. E isso é exaustivo. Por quê? Porque o nosso cérebro, o pensamento tem um custo, gasta energia. E quando a gente pensa excessivamente em muitas coisas, principalmente muitos cenários, esmiuçando cada detalhe, isso vai gastar energia do nosso cérebro e vai fazer com que a gente tenha um desgaste mental, um desgaste psicológico. Então, quando eles me trazem que eles estão desgastados, de fato eles estão, porque esse monte de pensamento está consumindo energia mental. Então, é o paciente que me fala que ele se sente cansado mentalmente e psicologicamente, mas fisicamente não. Então, ele vai ali deitar na cama, ele quer dormir, mas ele não se sente cansado fisicamente, só psicologicamente. Quando os meus pacientes me relatam isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o como que faz parte também do nosso mundo contemporâneo essa ansiedade da gente tentar visualizar assim cada cenário e o que pode acontecer em cada cenário. Vai estar um pouco correlacionado ali com a ansiedade antecipatória, tá? Mas acaba extravasando um pouquinho no sentido de que a pessoa, ela vai começar ali a determinados cenários e expandir esses cenários para tentar pensar cada coisa diferente que pode acontecer, com cada atitude diferente, com cada imprevisibilidade diferente. Então essa pessoa ela começa a pegar cenários e esmiuçar excessivamente cenários de coisas que às vezes podem nem acontecer, que talvez não tenha nem chance de acontecer aquilo, mas a pessoa está esmiuçando, ela está pensando ali sobre vários detalhes daquela possibilidade, sendo que provavelmente nem vai acontecer ou está muito distante da realidade. Então, o que eu trago para os meus pacientes é o quanto que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Se você pega uma árvore que tem uma copa muito grande e um tronco muito fino, o que vai acontecer com essa árvore? Essa árvore vai tombar. Então, esse monte de pensamento excessivo, tentando ali esmiuçar cenários, não vai, ali levar a gente a lugar nenhum. Então, muitas vezes são pacientes que não conseguem tomar decisões porque pensam demais. Ficam pensando, pensando e pensando, pensam sobre se eu fizer isso, vai acontecer isso, depois aquilo, mas se eu fizer aquilo, vai acontecer isso, depois aquilo. Ou, se a pessoa fizer aquilo, eu vou fazer isso, porque aí depois aquilo, porque depois aquilo, mas a outra pessoa não fez nada. E a pessoa nem sabe se a outra pessoa vai fazer o que a gente está pensando, Então é nisso que entra essa árvore de ramificações, em que a gente começa a criar várias ramificações e
colocando mais ramificações dentro das próprias ramificações, criando ali uma rede muito grande de possibilidades que às vezes não acontece nada do que a gente pensou, ou muitas das possibilidades que a gente pensou não iriam acontecer, tá? Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes quando a gente traz esse tema é esse paciente começar a avaliar essas ramificações. Então, quando ele começar a pensar em algum cenário, ele começar a pensar através de probabilidade, de 0 a 100. 0 sendo não vai acontecer de jeito nenhum e 100, poxa, isso tem uma grande probabilidade de acontecer. Esse paciente ele começar a avaliar esses cenários, essas ramificações através desse percentual de 0 a 100. E conforme ele for avaliando, poxa, esse cenário que eu estou imaginando tem, sei lá, 20% de chance de acontecer. Se tem 20% de chance, é baixa essa possibilidade. Então, deixa de lado, para de esmiuçar essa possibilidade e vai pensar ali nas possibilidades que tem maior chance de acontecer, como 50, 60, 70, 80% de chance de acontecer. E aí pensa a respeito dessas situações, mas sabendo que a gente vai ali pensar sobre os cenários para tentar se preparar, então, a ansiedade antecipatória, mas que, né, não está sob o nosso controle, ou imprevistos podem acontecer. Então, também é controlar aí esse monte de cenário imaginado, esse monte de árvore de ramificações, para entender que pode ser que aconteça alguma dessas coisas que a gente tá ali cogitando. Se acontecer, eu vou me preparar para reagir dessa forma. E depois, deixa guardadinho aquilo lá e volta para o presente, volta a fazer as coisas que precisa fazer no hoje. Não fica ainda vivendo as ramificações que vão acontecer no futuro. Deixa as coisas acontecerem e também ali você lidar com o que precisa ser lidado ali de forma adaptativa também na hora, tá? Então, esse é um dos temas que eu também trabalho bastante com os meus pacientes na clínica e espero que tenha sido uma informação pertinente, que tenha trazido aí uma reflexão legal para você também. E se tiver alguma dúvida, né, fico à disposição, mas não esquece de dar o like, que me ajuda bastante. Muito obrigada e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijos, até!